criança, mais uma aula de educação ambiental, hoje, 8 de setembro, e vamos dar continuidade falando sobre o efeito estufa. Gostaria que vocês pegassem a apostila de vocês, colocassem lá na página 43, a minha é 43, mas a de vocês do lado pode ter uma página 25. Lá ele fala sobre o efeito estufa e o aquecimento global. Nós sabemos que o efeito estufa tem colaborado com o aumento da temperatura nas últimas décadas. É isso? Que recentemente os pesquisadores de clima afirmam que no futuro próximo, o aumento de temperatura. Eu acredito que esse futuro próximo nós já estamos. Por quê? Cada dia que se passa, a temperatura vem ficando mais elevada, vem ficando mais quente o tempo. Então, quem é que causa isso? O ser humano. Por quê? O ser humano ele vem desmatando, ele vem poluindo, não é isso? E através dessas derrubadas de floresta e queimada, é que vão desregularizando a temperatura. Os ventos vão ficando, o nível das chuvas vão se diminuindo, dependendo de cada região, certo? E assim nós iremos observar que também o aquecimento global é um aumento de temperatura terrestre. Não só na zona específica, mas em todo o planeta. Planeta Terra. E aí, nós iremos nos preocuparmos. Por quê? Porque é o ser humano que causa tudo isso. Acredite-se, no devido do uso dos combustíveis, o processo de nível das indústrias vão se acumulando onde? Na atmosfera. Os gases de efeito estufa vão se adaptando de acordo com a realidade de cada ambiente, certo? E aí, eles vão se estabilizando e a temperatura por meio do efeito estufa vai nos preocupando como? Porque a humanidade continua produzindo enormes quantidades de outros gases de efeito estufa. Grande preocupação. Não é isso? E assim vai passando, vai provocando o aumento de temperatura na superfície para trazer graves consequências à escala global, pondo em risco a sobrevivência da humanidade. Não é isso? Nós sabemos que desde 1850 que nós temos assistido que o aumento gradual da temperatura global também vem causando flutuação natural desta grandeza. Flutuação que tem ocorrido naturalmente durante várias dezenas de anos. O fenômeno bastante complexo que nós sabemos que vem ocorrendo, que
a natureza vem sofrendo devido às mudanças que está sendo provocada pelo aumento do efeito estufa. Basicamente por as atividades humanas. O ser humano que causa essas atividades. Porque se pudéssemos plenamente causar desde o aumento da temperatura média do planeta, foi o quê? Foi uma variedade de clima, essa mudança de clima. Por quê? Como desde o início eu falo, por causa do desmatamento. A humanidade não é motivo de preocupação. Ela vem o quê? Vem fazendo que dá a vontade de fazer na natureza, vem desmatando. Por quê? Na realidade, muitos seres humanos, eles nem verificam se tem necessidade de fazer algo, certo? Pela natureza. Então, de quem é a culpa do aumento da temperatura? Do ser humano. Então, irei deixar um vídeo para vocês. Esse vídeo vai explicar melhor para vocês sobre o efeito estufa. Vai dar continuidade no que eu acabei de falar. Então, vamos aqui nos despedirmos. Quando terminar o vídeo, gostaria que vocês colocassem lá sobre o que vocês entenderam de efeito estufa, que desde o início que eu peço, acredito que vocês, quando terminar essa unidade, vocês já tenham aprendido o que é efeito estufa, o que é aquecimento global, certo? Então, terminar o vídeo, só coloque lá o seu pensamento em relação ao efeito estufa e aquecimento global, certo? Então, a atividade de educação ambiental é essa. Então, vamos aqui dar um tchau, tchau. Até a próxima aula. Produção, tá quente? Esse leque não resolve o aquecimento global. Quero ar-condicionado. Só tem ventilador, não tem ar-condicionado mesmo? Olá, pessoas, pinguins, ursos polares. Esse é o Gazeta Explica sobre aquecimento global. Você já deve ter ouvido falar que a temperatura do nosso planeta está aumentando, que o nível dos oceanos está subindo e que o homem é o grande culpado por tudo isso. Então, vou te contar uma coisa, é tudo verdade. Para entender melhor esse tema, primeiro a gente tem que falar do principal vilão das mudanças climáticas, o gás carbônico. Em 2019, a quantidade de CO2 no ar superou a marca de 415 partes por milhão, a maior concentração desde o surgimento da nossa espécie. O aumento realmente significativo na emissão de carbono começou a partir da Revolução Industrial, quando os combustíveis fósseis como carvão mineral e petróleo viraram a nossa fonte de energia primordial. E agora você me pergunta, qual o resultado de tudo isso? Nos últimos 50 anos, a Terra esquentou e muito. A temperatura média global subiu quase 1 grau Celsius nesse período. Parece pouco, mas não é. Essa alteração trouxe consequências como o derretimento das geleiras da Antártida e também do Ártico, além de uma preocupante elevação no nível dos oceanos. A previsão dos cientistas é de que o mar suba no mínimo 25 centímetros até 2100. No cenário mais alarmante, o avanço das águas seria de 1,20 m até o final do século. E o povo correndo. Aí, ó. Olha aí, ó. Quer um exemplo de que o planeta está realmente mudando por causa do aquecimento? Lá na Islândia, um glaciar chamado Ok, e é esse mesmo nome, Ok, foi o primeiro a desaparecer completamente. No local, cientistas deixaram uma placa que diz que nos próximos 200 anos todas as geleiras do país também vão sumir se as coisas não melhorarem. Só que não dá para jogar toda a culpa em cima do gás carbônico. Na verdade, antes de ser um vilão, ele cumpre um papel essencial para a vida. Isso porque o efeito estufa é o responsável por deixar o planeta habitável para a gente. Sem ele, a temperatura média seria em torno de menos 18 graus. Frio, hein? Funciona assim. De toda a radiação solar que chega até a Terra,
cerca de 30% é refletida ao espaço. A parte que passa pela atmosfera se transforma em calor na forma de radiação infravermelha. E desses 70% que chegaram à superfície, outra parte consegue escapar. O restante fica então retido nos gases da atmosfera, formando o efeito estufa. Dessa forma, a temperatura média fica na casa de 15 graus. O problema é que quando a concentração de CO2 e dos outros gases de efeito estufa sobe, mais radiação fica presa na atmosfera, ou seja, temos mais calor e mais efeitos colaterais. Qual o problema, protetores? É a chuva ácida, capitão. Essas fábricas queimam carvão poluindo o ar. São uma ameaça. Quando o ar poluído se mistura com as nuvens e depois chove, destrói as florestas. E também polui as águas, mata os peixes e outros animais. E como a gente pode ter tanta certeza que o aquecimento global é reflexo da ação humana? Afinal, o planeta já foi bem mais quente do que agora, e isso é fato. O IPCC, órgão criado em 88 e ligado à ONU, já estudou diversas hipóteses, desde a variação de raios solares até a ação de vulcões. E as evidências levam a uma só conclusão. É indiscutível que as alterações climáticas do planeta nos últimos 50 anos foram causadas pelo homem. Mas para muita gente, e gente influente mesmo, isso não basta. É só teoria da conspiração. I don't want to give trillions and trillions of dollars. I don't want to lose millions and millions of jobs. I don't want to be put at a disadvantage. I wish you could go to Greenland. Watch these huge chunks of ice just falling into the ocean, raising the sea levels. And you don't know whether or not that would have happened with or without man. You don't know. Well, you're scientists at No, NOAA we and have NASA. scientists that disagree with that. Uma das alegações mais comuns para tentar desmontar o aquecimento global é apontar, por exemplo, para uma onda de frio. Só que esse argumento não cola. Afinal, as mudanças climáticas bagunçam com a lógica do planeta. Ou seja, condições extremas e desastres naturais já estão acontecendo com mais frequência. Tá, mas aí você me pergunta, dá ou não dá tempo de consertar esse estrago? E eu vou responder que a maior chance começou na França, e é bem recente. Assinado em 2015, o Acordo de Paris é um tratado internacional entre 195 países que impõe medidas de redução na emissão de gases de efeito estufa a partir de 2020. O objetivo é limitar o aquecimento global a no máximo 2 graus. Em 2017, no entanto, o presidente Donald Trump avisou que os Estados Unidos deixariam o acordo. O Brasil, que também está entre os maiores poluidores, principalmente por causa do desmatamento, segue no tratado. Só que o núcleo ideológico do governo Bolsonaro nunca escondeu que simpatiza com quem nega o aquecimento global. O negócio é não arriscar, né? Antes que a Terra vire um filme pós-apocalíptico, é melhor a gente começar a cuidar dela agora. Tem alguém aí já pensando em colonizar Marte? E aí, gostou da explicação? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, nos siga nas redes sociais e assine a Gazeta do Povo. Ah, deixa também uma sugestão de tema nos comentários e a gente te explica. Até a próxima!